Olá a todos e todas, sejam bem-vindos à nossa segunda aula de Matemática 1. Tá? O que a gente vai tratar nessa aula, a gente vai introduzir o conceito de função e vamos apresentar alguns modelos funcionais, onde a gente pode trabalhar com o conceito de função. Ok? Vamos à nossa aula. Então, nessa aula aqui a gente vai trabalhar com funções de uma única variável, tá? Então, vai ser o objeto do nosso curso. Então, funções de uma variável real. Funções reais de uma variável real. Tudo bem? Tá? Então, a gente vai trabalhar com isso aqui, tá? E observe que esse conceito, o conceito de função, ele surge toda vez que você trabalha com grandezas que variam, né? Você faz uma relação entre grandezas que variam. Tudo bem? Então, por exemplo, a demanda de um determinado produto pode depender do preço do produto. A poluição de ar em uma cidade pode depender da quantidade de carros. Okay? O volume da esfera, um exemplo simples, né? O volume da esfera depende do tamanho do raio. Maior raio, maior volume. Menor raio, menor volume. Então, são funções que dependem de uma variável. Tá? Então, como é que a gente pode fazer uma interpretação? A gente pode olhar a função, né? A gente pode, então, pensar como se fosse um mapeamento, né? Uma interpretação mais simples. Pode mapear um conjunto, mapear um conjunto e outro conjunto. Então, aí tem a ideia de mapear, fazer um mapeamento. Uma outra ideia, que é uma ideia mais simples, né? Que a gente vai trabalhar, é imaginar a função, né? Aqui uma interpretação que a gente pode fazer é que a função é uma máquina, uma função onde você coloca a matéria-prima nessa máquina, X, e sai um resultado final. E esse resultado é a função, é a f de x. Então, a f vem a ser essa máquina. Tá? Então, essa aqui seria uma interpretação de máquina. O que essa máquina faz? Ela pega o x e transforma ele no f de x. Tudo bem? Bom, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer uma definição, né? Então, qual vai ser a matéria? Vai ser qualquer matéria-prima que você pode botar nessa máquina? Então, qual vai ser o resultado? Então, é isso que a gente vai trabalhar. Então, a gente vai pegar aqui, ó. Então, a gente vai definir dessa forma. Fazer uma definição. Definição de função. Então, a gente vai definir da seguinte forma. Sejam A e B conjuntos. Ok? Conjuntos. Uma função nada mais é do que uma lei ou regra. Uma função é uma lei ou regra que a cada elemento de cada elemento x, cada elemento x que pertence à matéria-prima, associa-se um único elemento y que pertence a B. Então, nossa máquina ela tem um critério. Ela vai pegar o x, vai trabalhar com ele e vai produzir uma f de x. Então, para qualquer valor da matéria-prima, ela vai produzir um único f de x, um único resultado final. Ok? Tudo bem? Então, aqui, ó. Então, a gente pode fazer aqui, ó,
Então, em símbolos, né? A gente pode fazer em símbolos. Em símbolos ficaria da seguinte forma. Em símbolos, tudo que eu falei nesse parágrafo inteiro, eu posso colocar em símbolo da seguinte forma, que para todo x que pertence a A, vírgula, existe, essa exclamação aqui, um único y, vou explicar melhor, que pertence a B, tal que y é igual a f de x. Ó, observa o seguinte, ó, quando você escreve, estou escrevendo todos esses símbolos aqui, você tem que ter em mente o seguinte, ó, o A de ponta cabeça, ele representa o para tudo. Para tudo, escrever aqui. Vou acertar aqui. Para tudo. Para tudo. Esse é invertido representa o existe. Esse é, com a exclamação, representa o existe único. Ok? O que mais? Qual outro símbolo? Esse tracinho aqui representa o tal que. Então, tudo isso aqui são questões de notação em matemática que os matemáticos utilizam para facilitar a hora da escrita, para simplificar. Em vez de você escrever um parágrafo inteiro, um parágrafo cursivo, você escreve símbolos, e esses símbolos ficam mais fáceis de você trabalhar. Ok? Bom, voltando aqui, então, para a função, então, a gente escreve, ó, então, em que a gente vai interpretar, a gente vai chamar o x de variável independente, ok? Porque ele vai ser constituir a matéria-prima. E o y vai ser chamado a variável dependente. Ele vai ser o resultado, né? O resultado final. Então, vou até escrever aqui. Então, isso aqui vai ser o quê? É a matéria-prima. E esse aqui, o resultado, o produto final, né? Eu vou colocar como resultado. Resultado. A transformação da máquina. Ok? Bom, então, a gente vai utilizar notações, né? Notações clássicas para poder falar de funções. Então, as notações que a gente vai trabalhar aqui vai ser essa aqui. Então, notação, ó. Notação. São notações clássicas, então vocês já devem ter visto isso, com certeza. Então, a gente pode escrever dessa forma. Eu gosto dessa aqui, que vai ser a primeira que eu vou escrever. Então, f de x, f, tá vendo? A em B, e a cada x, ó, y igual a f de x. Isso aqui é a notação clássica. Isso aqui me diz assim, o f vai de A em B, que a cada x associa um único y igual a f de x. Notação clássica. Tá? E eu acho que é a melhor notação, porque você resgata a definição de função quando você fala. E f de A em B, que a cada x associa um único y igual a f de x, ou simplesmente f de x. Existe um único f de x. Uma outra notação aqui que você também pode usar, que a gente vai usar muito aqui, dependendo do contexto, vai ser o quê? Aqui é uma notação. Aqui uma outra notação. Tá? Então, aqui eu posso escrever assim, f de A em B, tal que y é igual ao f de x. Também pode ser escrito dessa forma. De um modo mais simplificado ainda, eu posso escrever apenas y igual a f de x.
mas tem que ficar claro o contexto que você esteja trabalhando, em qual domínio, qual valores de x, aquilo vai ser uma função. Então, isso tem que ficar claro. Se isso está claro, então a expressão vai representar uma função. Ok? Caso contrário, dá problema. Ok? Então, ó, uma outra convenção, uma convenção que a gente vai fazer aqui, uma nota, né? Uma nota essa nota é importante porque nesse ambiente que a gente está trabalhando aqui, a gente não vai trabalhar no modo mais geral possível. A gente vai trabalhar com A e B sendo subconjuntos dos reais. Ok? A e B serão subconjuntos dos reais, aonde, dependendo do contexto, no caso em que você fornecer a lei de formação, o A vai ser o maior subconjunto dos reais, tais que aquela lei de formação torna-se uma função, é uma função. Tudo bem? Tá? Então, é nesse sentido. Então, aqui, então, eu vou considerar uma nota aqui, A e B, subconjunto dos reais. Tudo bem? Bom, então a gente já viu o papel importante do A e o papel importante do B, né? É o conjunto de saída e o conjunto de chegada. Então, você tem aqui, eu posso até fazer um desenho aqui, ó. Esse aqui é o A, esse aqui é o conjunto B, é o desenho clássico que a gente vê no ensino médio, né? A gente vai aqui, ó. Opa, a função faz isso. Ok? Tá? Bom, mas a gente vê a importância do conjunto A e do conjunto B, né? O conjunto A é o conjunto de saída e o conjunto B é o conjunto de chegada. O conjunto A, a gente vai dar um nome, a gente vai chamar ele do domínio da função, ou seja, são os valores que fazem da f de x uma função. Então, aqui, ó. Então, vamos escrever isso, definição. Vou fazer uma definição aqui, ó. Definição número 1. Definição número 1. Então, a gente tem uma função, né? O domínio da f vai ser quem? Vai ser o conjunto do x real, tal que existe a f de x. Simples. Esse aqui vai ser o domínio da f. Então, aqui, esse vai ser o domínio da f. Domínio da f. O outro, a imagem vai ser, na realidade, ó, se você olhar bem nesse exemplo aqui, a imagem vai ser quem? A imagem não precisa necessariamente ser o conjunto B todo. Basta ser um subconjunto, vai ser um subconjunto de B. Então, a gente pode então dizer que a imagem vai ser o conjunto de quem? Dos f de x que pertence a R, tal que x varre o domínio da f. Então, temos isso. Isso é importante, isso é muito importante. Então, a imagem vai ser formada pelos f de x. Os y foi igual a f de x, tal que x varre o domínio da f. Está claro isso? Vamos fazer um exemplo? Olha o exemplo que a gente vai fazer aqui. Um exemplo simples, só para ilustrar isso, né? Então, aqui você tem o f de x. O f de x igual a raiz quadrada de x menos 1. Repara, eu sei o seguinte, eu só estou fornecendo a lei de formação, estou dizendo, ó, determine o domínio e a imagem desses conjuntos. Determine o domínio e a imagem. Então, que conjuntos são esses? Então, para essa f de x fazer sentido, eu tenho que considerar o que está dentro da raiz não negativo. Eu tenho que fazer uma restrição. Então, aqui, ó, eu tenho que colocar essa restrição aqui, x menos 1 maior ou igual a 0. Ou seja, isso implica no quê? Que o x tem que ser maior ou igual a 1. Ok? Dessa forma, o domínio da f é igual a quem? Ao conjunto do x em R, tal que o x é maior ou igual a 1. Ótimo, legal. E a imagem? Bom, a imagem vai ser exatamente quem? Quem a gente vai observar? Uma vez que o x é maior ou igual a 1, repara, olha aqui.
que o x é maior ou igual a 1, então eu tiro que x menos 1 é maior ou igual a 0. Se o x menos 1 é maior ou igual a 0, então eu posso tirar a raiz quadrada dele. Não posso tirar a raiz quadrada aqui, ó, de x menos 1. E eu sei o quê? Que isso aqui vai ser maior ou igual a 0. Sendo 0, quando x é igual a 1. Ok? Então, aqui eu percebo o seguinte, ó. Então, nessa situação aqui, isso aqui é o f de x. Então, a minha imagem, nessa situação, a minha imagem para essa função vai ser quem? A imagem da f vai ser o conjunto, não é? De quem? Dos y, tal que y é não negativo. Porque o y ele vai ser 0 quando o x for 1. Ok? O y vai ser 0 quando o x for 1. X igual a 1, y igual a 0, que é o f de x. Então, começa no 0. Ok? E tem que ser positivo. Tá? Vamos usar aqui a notação de conjunto. Aqui. Também podemos usar a notação de intervalo. Ó. Então, ficaria como? Y em R, tal que o y é maior ou igual a 0. Que a gente pode também escrever com uma notação de intervalo, que fica o quê? De 0 a mais infinito. Tá certo? Notação de 0 a mais infinito. A mesma coisa a gente poderia fazer aqui, ó. Aqui a gente poderia escrever de 1 a mais infinito. Tá? Então ficaria como? Ó, vamos consertar aqui, que ficou feio, porque eu usei um tamanho de fonte maior. Então eu vou consertar aqui. Mas é só um conserto para ficar igualzinho, arrumado aqui no nosso caderno. Ó, aqui y maior ou igual a 0. Então aqui é igual a quanto? Ó, de 0 a mais infinito. Ó, a mais infinito. Aqui, mais infinito. Fecha aqui. Tudo bem? Opa, consertar aqui, ficou feio. Esse infinito. Então aqui, ó. Tá tranquilo? Deixa eu fazer aqui, refazer aqui, que ficou feio. Agora vai ficar melhor. Tudo bem? O próximo exemplo, vou fazer aqui do lado. Você vai preparar. É muito simples ainda, né? Então, o próximo exemplo de função aqui, eu vou colocar aqui, vou acertar aqui. Exemplo. E vai ser esse aqui. F de x igual a 1 sobre x ao quadrado. Bom, mas eu preciso saber para que valores de x essa lei de formação faz sentido. Eu tenho que garantir que o denominador seja diferente de 0. Então, eu preciso garantir que x seja diferente de 0. Isso aqui é equivalente a que o x seja diferente de 0. Então, meu domínio vai ser formado por quem? Pelos x reais, tal que o x é diferente de 0. Ou ainda, posso olhar essa notação aqui, vocês já viram ela? R asterisco, quer dizer o quê? Conjuntos reais, tirando fora o 0. Ou ainda, eu posso representá-lo como sendo R, tirando fora o conjunto unitário 0. Ok? Então, nesse caso, você tem aí. Bom, uma vez que o x é diferente de 0, agora eu preciso responder a imagem, né? Uma vez que o x é diferente de 0, isso implica que o x ao quadrado é maior que 0. E isso garante que 1 sobre x ao quadrado tem que ser maior que 0. Pô, mas 1 sobre x ao quadrado, pelo que a gente viu, trata-se da f de x. Bom, mas uma vez que isso acontece, então a gente pode então dizer que a imagem da f vai ser quem? Vai ser o conjunto dos y, porque o y é igual a f de x, em R, tal que o y vai ser o quê? Maior que 0. Fecha a chave, fecha aqui, fecha o conjunto, de aberto, perdão, é aberto, de 0 a mais infinito. Tranquilo? Tudo certinho? Então, ó, vamos lá, vamos recapitular. Então, você tem o condomínio da f, que é o conjunto dos x que pertence aos reais, tais que existe a f de x. A imagem vai ser o conjunto das f de x em R, tal que o x varre o domínio.
convencionamos que a gente vai trabalhar sempre com o maior subconjunto dos reais, tá? Acho que a lei de formação faz sentido, a menos que a gente diga o contrário. Então, por exemplo, eu posso considerar a x quadrado. X quadrado, o domínio vai ser os reais. Se eu só escrever f de x igual a x quadrado. Mas eu também posso interpretar assim, f de x igual a x quadrado com x natural. Então, modifiquei o domínio. Então, trata-se de uma outra função totalmente diferente. Não diria totalmente diferente, mas eu diria que ela não vai se comportar da mesma forma. Bom, e esse é o ponto que a gente vai entrar agora, que é o chamado gráfico de uma função. O que vem a ser o gráfico de uma função? Você vai perceber que f de x igual a x ao quadrado com x real vai ser o quê? Vai ser uma curva, né? Vai ser uma linha. Você vai escrever, vai desenhar a curva e você vai perceber que você não vai precisar tirar a caneta do papel em nenhum momento. Por outro lado, se você considerar x natural, você vai ter o quê? Você vai ter pontos. O gráfico vai ser o quê? Um conjunto de pontos. Se você olhar, você colocar um em cima do outro, você vai perceber que o pontilhado do outro vai coincidir com o gráfico daquele primeiro, com um domínio em R. Então, não é a mesma coisa. Tá? Então, são situações. Mas aqui, quando aparecer a lei de formação, então a gente está trabalhando com maior subconjunto de reais, tais que aquela lei de formação faça sentido. Então, quando eu perguntar qual é o domínio, sempre vai ser o domínio em R. Ok? A menos que eu diga o contrário. Tudo bem? Claro. Então, agora, gráfico de uma função. Então, gráfico. Mas que vem a ser o gráfico de uma função, né? Há muitas dúvidas quando surge. O gráfico é a maneira de visualizar, a última maneira de você descrever a função. Mas se a função, nesse caso aqui, então a gente vai olhar aqui de modo mais preciso. Como assim? Você vai dizer, olha, o gráfico de uma função é um conjunto de pares ordenados, tal que a primeira coordenada x pertence ao domínio e a segunda coordenada f de x pertence à imagem da função. Ok? Então, você vai ter isso aqui. Então, vamos escrever. Gráfico. Vamos escrever aqui. Gráfico. Ih, ficou feio. Vamos consertar aqui. Aqui. Deixa eu levantar mais essa folha de papel. Aqui, voltando. Ó. Agora fica melhor. Ó, então, gráfico de uma função. Ok? Gráfico de uma função. Então, a gente vai definir da seguinte forma. Definição. Então, gráfico, vou te representar, vai ser um subconjunto do plano XY, tá? O plano XY é o nosso famoso R2. Então, o plano é o plano onde as abscissas, tem o eixo das abscissas e tem o eixo das ordenadas. Então, é o plano XY que vocês estão habituados a trabalhar. Então, gráfico da F é o conjunto de X na primeira coordenada, F de X na segunda, tal que X varre o domínio. O domínio da F, fecha aqui. Tá? E, em geral, agora vem um detalhe, em geral, o gráfico vai ser uma curva no plano XY. Mas isso não quer dizer que todo gráfico seja uma curva no plano XY. Estou dizendo que nas situações que a gente vai descrever aqui, e em muitos exemplos que a gente vai fazer, o gráfico vai ser uma curva. Uma curva. Ok? Tá? Então, exemplo. Vamos fazer alguns exemplos. Ó. Então, vamos escrever. Vamos fazer essa observação, né? Essa nota aqui. Então, nota. Em geral, o gráfico
de f é, em geral, uma curva no plano XY ou plano R2. Lembre-se que o R2, para quem não esqueceu, olha aqui, opa, o R2 é isso aqui. Então, em geral, isso aqui. Esse aqui é o plano. Esse aqui, ó, X, eixo Y, e isso aqui está formando um ângulo de 90 graus. Ok? Então, esse aqui é o plano XY. Tudo bem? Tá claro isso aí? Então, agora, continuando aqui, né? Vamos fazer alguns exemplos de gráficos. Então, talvez o primeiro exemplo aqui. Então, ó, exemplos, vou colocar aqui. Exemplos de gráfico. Então, ó, o primeiro exemplo é um exemplo simples, ó. É f de R em R, que a cada x associa quem? 2x. Bom, então, vamos observar aqui, ó. Vou fazer o desenho. Aqui, ó. Então, ó, essa situação aqui, esse tipo de função se chama função linear, a gente vai aprender mais à frente, então, com mais detalhes. Aqui, ó, então aqui eu vou pegar aqui, ó, uma reta, que vai passar aqui pela origem. Opa, consertando. Aqui vai ser uma reta que vai passar aqui pela origem, ó, tá vendo? Aqui, ó, vai passar aqui pela origem, tá? Vai dizer pra gente, olha aqui, ó. Aqui vai ser 2, aqui, ó. Quando aqui for 1, não é? Repare, quando x igual a 0, ó, se você olhar bem, quando x igual a 0, ó, x igual a 0, o f de 0, que é 2 vezes 0, é 0. Então, vai passar pela origem. Quando x é igual a 1, o f de 1 vai ser 2 vezes 1, que é igual a 2. Então, o ponto 1, 2 e o ponto 0, 0 pertence ao gráfico da função. Tá? Um outro exemplo aqui. Vamos ver um outro exemplo aqui. Esse outro exemplo você vai ter que é a função chamada função raiz quadrada. Então, ó, 2. Então, você vai ter o seguinte. F vai sair da onde? De 0 a mais infinito em R, que a cada x vai associar a x ao quadrado. A professora, mas por que o senhor pegou o conjunto de partida, o intervalo fechado no zero e aberto no infinito, zero mais infinito, perdão, tem um errinho aqui, professor, tem um errinho. Por que o senhor pegou esse conjunto aí e não pegou o R reais todo? Lembre-se que a raiz quadrada, ou a raiz, qualquer raiz de índice par, ela só faz sentido se o que está dentro da raiz for o quê? Um número não negativo. Isso é muito importante, tá bom? Então aqui, ó, vamos diminuir esse gráfico aqui só para poder... Vou diminuir aqui tudo, aqui, ó. Só para poder caber aqui no desenho. Então aqui agora, ó. Agora, vamos fazer aqui. Então aqui. E aí, como é que vai ficar aqui agora? Bom, então o gráfico, ele vai, na realidade, ó, se você olhar bem, é y igual a raiz quadrada de x. Então o gráfico ele vai ter esse comportamento aqui, ó. Vai começar aqui no zero, ó. Vai começar aqui e vai fazer isso. Ok? Lembre-se, ó. Então vamos fazer aqui um exemplo aqui, ó. Se você quiser marcar alguns pontos para ficar mais preciso, você pode marcar, ó, x igual a 0. X igual a 0. Então, f de 0 aqui vai ser 0.
x igual a 1. O f de 1 vai ser a raiz quadrada de 1, que é 1. X igual a 4. O f de 4 vai ser quem? O f de 4 vai ser raiz quadrada de 4, que é 2. E aí afora. Tudo bem? Nosso último exemplo aqui, que eu, na verdade, eu vou abrir ele em 2. Na verdade, vou abrir aqui para fazer mais um exemplo. Então, você vai ter aqui, ó, 3, que vai ser o f de r em r, que a cada x associa x quadrado. Tá? Então, você vai observar aqui, ó, o gráfico vai ser quem? O gráfico aqui, na realidade, vai se tratar de uma função que a gente chama de função quadrática. A gente vai estudar mais à frente aqui, ó, nas próximas aulas. O gráfico é uma parábola, vai passar pela origem, ele vai ter esse comportamento. Ok? Então, aqui, ó. Então, você vai ter, ó, x igual a 0, o f de 0 é 1, x igual, perdão, f de 0 vai ser 0, o f de 1 vai ser 1, x igual a 2, o f de 2, que vai elevar ao quadrado, então vai ser 4, x igual a menos 1, o f de menos 1 vai ser 1, e aí você vê, você observa que há uma certa simetria, né? Então, esse tipo de função a gente costuma chamar em matemática de função par, tá? Então, ela tem uma simetria. Então, aqui se é menos 1 e 1, tá vendo? Tem a mesma coordenada, tá claro? Tá? Quarto, aqui, ó, quarto exemplo. Agora você vai ver uma diferença. Vou chamar de outra letra. Aqui eu vou chamar de G. Vai de, repara, ó, de 0 a mais infinito aberto. Então, aqui é mais infinito aberto em R. Que a cada x associa quem? X quadrado. Mas, professor, mas o que aconteceu? Você não falou que o domínio vai ser o maior subconjunto dos reais, tais que a lei de formação faça sentido? Sim, falei, mas a menos que eu diga o contrário. Nesse caso aqui, eu estou considerando quem? Estou considerando um domínio, um intervalo de 0 a mais infinito, fechado no 0 mais infinito. Então, vai ficar como? Então, a menos que eu diga o contrário. Mas mesmo dizendo ao contrário, o domínio, esse domínio que está aí, ele está contido no conjunto dos reais. Está contido naquele domínio maior. Ok? Não pode destoar tanto, né? Então, aqui nessa situação aqui, eu vou ter o seguinte. Então, o gráfico, ele vai começar aqui no 0, ó. Ele vai começar aqui no 0 e vai fazer isso. É um pedaço, é um ramo da parábola, é metade, é um arco da parábola. Tranquilo? Uhum. E um outro exemplo agora, também, que eu também vou revisitar ele nas próximas aulas. Acabei que eu estou fazendo mais exemplo do que da apostila, né? A apostila tem 3 exemplos, eu estou fazendo mais aqui. Mas isso aqui só para preparar terreno, né? Você tem a f de x, aqui é a f de x, x, vamos escrever assim, f de r em r, em r, que a cada x associa a x. Essa aqui é a chamada função identidade. Tá? A gente vai trabalhar nela nas próximas aulas. Tá? A função identidade ela é caracterizada ela vai se enquadrar em tanto a função linear e tanto quanto a função identidade
elas serão caracterizadas, elas vão se enquadrar no que a gente vai chamar de função de primeiro grau, onde está associada a um polinomial de grau 1. Tá? Mas isso a gente vai ver nas próximas aulas. Aqui a gente só vai chamar atenção ao gráfico. Então, aqui, ó. Então, gráfico. Então, aqui, ó. Então, a gente vai ter o gráfico aqui, ó. Então, aqui você vai perceber como é que vai acontecer. Então, aqui, ó. Então, aqui, ó. Isso aqui é um 1, então vai associar 1. E aí, afora. Tudo tranquilo? Tá? E, finalmente, um último exemplo. Agora, eu dobrei a quantidade de exemplos, né? Um sexto. Vou chamar aqui de função f maiúsculo, que vai ser a função R em R, e a cada x eu vou associar o número 2. Ok? Aqui também vai se tratar de uma função, tá certo? Mas que função é essa? Essa aqui é a função, tá vendo? Vou marcar aqui, ó. Para qualquer valor de x, ele sempre vai associar quem? O número 2. Te devolve o número 2. Tá certo? Então aqui, ó, você vai ter exatamente isso. Tá? Então aqui 1, ele vai te devolver o 2. E aí, afora. Tudo bem? Bom, agora a gente vai precisar falar do que a gente chama de modelos funcionais. Mas o que vem a ser os modelos funcionais, né? Os modelos funcionais, eles são, como é que eu vou dizer? Eles são maneiras de você olhar um determinado problema através da matemática. Certo? Então, você tem um problema e você vai expressar eles, escrever eles através da matemática. Vai fazer um olhar através da matemática. É claro que tem passos que eu listei na apostila. Então, o primeiro passo é a formulação. Você vai ver a situação, vai ver as hipóteses adequadas, as variáveis adequadas. O segundo passo é a análise do modelo, para você ver se vai atender aquela informação, vai conseguir extrair extrair a informação desejada. O terceiro passo é se você olhou as variáveis, você fez a sua formulação, você fez a análise daquele modelo, as variáveis, tem esse modelo, e agora você tem que interpretar os resultados. Como interpretar os resultados? Você tem que olhar aquele modelo, ver se ele vai atender às condições requeridas, você tem que ver se aquele modelo ele não está fugindo muito da realidade. Então, você, por exemplo, você precisa que uma determinada estrada você coloca que a estrada seja uma reta, e na verdade é um arco de circunferência. Você fugiu da realidade, você colocou uma condição que não corresponde à realidade, então você tem que ter essa preocupação. E o outro é testar com novos dados, testar o modelo com novos dados e ver se esses dados são coerentes. Tá certo? Mas aqui, bom, agora vamos limitar aqui no curso de Matemática 1. O que a gente precisa fazer, né? Então, a gente tem aqui, ó, vários exemplos, alguns exemplos que a gente vai ter. A gente vai fazer a formulação matemática, interpretar isso, e obter uma função, e dessa função a gente vai querer extrair futuramente alguma informação dela. Tá certo? Então, vamos aos nossos exemplos de modelos funcionais. Tá? Então, nossos exemplos de modelos funcionais, ó, o primeiro exemplo aqui, ó, eu coloquei ele aqui. Vou botar um pouquinho mais para baixo aqui. E para poder escrever aqui para vocês. Ó. Então, ó, os passos são esses. Ó, modelos funcionais. Então, você tem o seguinte. Ó, você tem alguns passos a serem seguidos. Esses passos estão descritos na apostila. Então, o primeiro passo é o quê? É a formulação. Tá? Aqui, não atrapalhar aqui. Opa.
Tá? O primeiro passo é a formulação. O segundo passo seria o quê? A análise do modelo. Análise do modelo. Tá? O terceiro passo é a interpretação dos resultados. Tudo que eu acabei de explicar para vocês. Terceiro resultado é interpretação dos resultados. Tá? Nessa interpretação dos resultados, você tem o seu modelo matemático, você adaptou a teoria matemática, você pegou a teoria matemática necessária para extrair a informação que você queira, tá? E extraiu essa informação, tá? E o segundo, e o último aqui, tá? É o quarto que eu vou colocar de vermelho, né? Vou fazer aqui o quarto, que é testes e ajustes ao modelo. Só que esse aqui, na realidade, é o que a gente não vai fazer aqui, né? A gente não vai fazer testes e ajustes, a gente tem testes e ajustes, tá? Entendeu? Testes e ajustes, tá? Tá? Bom, vamos a um exemplo. Nesse exemplo aqui, no exemplo 1.8, deixa eu consertar aqui, ó, eu copiei aqui do arquivo em PDF. Então, exemplo 1.8, tá? Então, aqui, ó, ele vai dizer assim, ó, de uma ilha situada em um ponto A 12 quilômetros da costa, será ligado com cabos de eletricidade a uma subestação de energia no ponto C, a 20 quilômetros praia acima. Os cabos terrestres custam R$3.000 e os cabos subaquáticos custam R$5.000. Encontre o custo total em função da distância de B a C. Quando eu apresento esse problema, muita gente me pergunta, professor, então por que não faz logo a ligação de A a C? Ou faz a ligação reto, na praia, depois sobe praia acima? Eu falo, olha, aí que está a grande questão. Qual vai ser o custo disso? Qual, você não tem a preocupação que você tem que gastar o menor possível, gastar menos possível? Então é isso que a gente vai tratar aqui. Tudo bem? Então agora, olha, então, qual vai ser a nossa situação? Então, vamos entender. Então, a gente vai supor que é praia. Eu sei, ó, vamos fazer um desenho aqui, ó. Então, é 20 quilômetros da praia. Então, aqui, ó. Opa. 20 quilômetros praia acima. Ok? Vamos chamar essa distância aqui, ó, vamos chamar de A a B de Y. Tudo bem? E essa distância aqui de X. Ok? Eu preciso saber qual o valor de X que me dê essa função. Então, vamos escrever aqui. Então, ó, solução, tá? Então, X é a distância em quilômetros, tá? Lembrando que estamos trabalhando em quilômetros, de B e C. E Y é a distância em quilômetros, tá? Em quilômetros de A e B, ok? Então, bom, agora então a gente vai colocar a função. Então, a função é o custo contra a função total, o custo total da função em função da distância B e C. Então, primeira coisa que eu vou observar é o seguinte, R$3.000, R$5.000. Então, os aquáticos, subaquáticos, então aqui, vamos escrever, então. A gente pode, então, vamos chamar de C de custo. C é o custo, então vai ser 5.000 vezes essa distância em quilômetros, mais 3x. Tudo bem? Bom, mas aí agora, então, a gente tem, ó,
Nosso teorema de Pitágoras. Pelo teorema de Pitágoras. Ah, mas por que eu vou usar o teorema de Pitágoras aqui? Repara, então aqui é x, essa medida de B a C é x. Então vai ficar como? Vai ficar essa distância daqui, ó. Esse aqui que eu vou chamar de A0. Do ponto A0 a B vai ser 20 menos x. Ok? Ah, mas tem um detalhe, tem uma informação que é dada do problema. Ó, do ponto A, ó, de uma ilha situada no ponto a 12 quilômetros da costa. Então, aqui, ó, isso aqui, ó, está a 12 quilômetros da costa. Então, eu consigo aplicar Pitágoras aqui. Então, ó, pelo teorema de Pitágoras, eu tenho o seguinte, que y ao quadrado é igual a quanto? A 12 quilômetros, 12 ao quadrado, 12 ao quadrado, aqui, 20 menos x ao quadrado. Da onde isso aqui vai implicar no quê? Que o y é igual a raiz quadrada de 20 menos x ao quadrado, mais 12 ao quadrado. Logo, substituindo aqui, a gente tem que o custo vai depender de x, então vai ficar 5 raiz quadrada de 20 menos x ao quadrado, mais 144, mais 3x. Talvez a pergunta que a gente queira responder é o seguinte: bom, professor, eu queria... Tá, você me deu a função custo em termos de x, mas qual é o que dá menor valor? Essa pergunta é interessante. Então, para responder isso, a gente precisa de mais ferramentas da matemática. E a ferramenta mais importante que a gente vai precisar é da derivada. Ok? O próximo exemplo, vamos agora para o próximo exemplo. É um análogo, é um bem parecido. Então, ó, ele vai dizer o seguinte, ó. Do ponto A, situado numa das margens de um rio de 100 metros de largura, deve-se levar energia elétrica ao ponto C, situado na outra margem do rio. O fio a ser utilizado na água custa R$ 5,00 por metro, e o que será utilizado fora, R$ 3,00 o metro. Encontre a função custo em função do ponto B. Ah, então aqui a gente vai fazer uma outra situação. O que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou pegar e vou colocar, ó, os eixos coordenados, ó, aqui, justamente aqui, ó. Vocês conseguem visualizar? Então, aqui, ó, então, o A passa a ser quem? O 0, 0. Aqui, ó, isso aqui eu vou chamar de x. Essa distância daqui, essa ordenada, ó, x. Fazer melhor, vamos apagar aqui. X, e aqui, então vai ficar 100. Ok? Vai ficar 100. Da onde vai aparecer o seguinte. Então, você tem as seguintes coordenadas. Ó, vamos escrever aqui. A solução, ó, solução. A vai colocar na origem. B vai ser o ponto X 100, tá? E C vai ser, ó, 1000 metros e 100, ok? Então, vamos observar o seguinte, ó. Aqui é x, de 0 a x, então é 1000 menos 100. Então, se você olhar bem, então a função custo aqui, ó. Função custo, eu posso então dizer, ó, na Terra vai ser 3.000 menos x. É uma outra maneira de você olhar. Mais quanto? 5. Ah, mas 5 o quê? Repara. Vamos aplicar o teorema de Pitágoras aqui, ó, de novo. Ó. Olha o Pitágoras aqui. Vou colocar aqui. Vou colocar até mais baixo isso aqui. Olha para cá.
Então, aqui você vai ter o seguinte, pelo teorema de Pitágoras, então, ó, pelo teorema de Pitágoras, né? Então, aqui, ó, você vai ter o seguinte, x 100, não é? Ó, x 100, vamos chamar isso aqui de y, essa medida aqui de y, então vai ficar o quê? Y ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 100 ao quadrado, de acordo? Da onde eu vou tirar o seguinte, que então vai ser y igual a raiz quadrada de x quadrado mais 100 ao quadrado. Logo, substituindo aqui, ó, substituindo aqui, a gente vai ter isso aqui. Então, deixa eu fazer aqui melhor. Então, a gente vai ter o seguinte. Então, a gente vai ter raiz quadrada de x quadrado mais 100 ao quadrado. E aí temos nossa função. Repare que nessa situação do domínio aqui, pode ser qualquer x real. Não tem problema nenhum. Aí a pergunta que eu faço é, mas qual é a maneira de fazer a ligação? Qual é a configuração do projeto que vai dar menor custo possível? Novamente, vamos precisar da derivada como uma ferramenta para poder responder esse tipo de questionamento. Tá? O próximo exemplo, que é o exemplo 1.10, ele vai dizer o seguinte, ó, o governo de uma determinada cidade pretende construir um centro esportivo ao longo de uma rodovia retilínea. Então, já te diz, olha, então ele já está te dando a estrutura, o comportamento. Então, vai ser uma reta, tá? O terreno retangular com cerca de 4.000 metros quadrados, que deve ser morado nos 3 lados que dão para a rodovia. Okay? E deve ser, o terreno é retangular com cerca de 200 metros quadrados e deve ser morado nos 3 lados que não dão para a rodovia. Encontre a função que fornece o comprimento do muro em metros em função do lado paralelo à rodovia. Então, vejamos, vamos fazer um desenho aqui. Então, aqui, ó, vou diminuir um pouquinho aqui, ó, só para a gente poder visualizar melhor, desenhando. Então, aqui eu tenho um terreno retangular, assim, ó, vou fazer assim. Eu tenho a rodovia, vou fazer de preto. Isso aqui é a rodovia. Tá. É assim, ó, tá vendo? A rodovia tá aqui, esse aqui é o terreno, tá? Então, aqui, pronto. Então, aqui é a rodovia, ó. Então, aqui é a rodovia. Isso aqui é a rodovia. Tá. Então, vamos de novo. Eu sei que esse aqui, ó, a área desse terreno, a área é igual a 4.000 metros quadrados, ok? O terreno, então, ele quer saber o seguinte, ó, encontra a função que fornece o comprimento do muro em metro em função do lado paralelo à rodovia. Então, ó, o lado que é paralelo à rodovia, ó, x, vamos buscar essa medida aqui, ó, é um terreno retangular, então a base inferior e a base superior valem x, vamos chamar de x, e a base, e as laterais, y e y. Ok? Tudo bem? Bom, então a gente vai ter o seguinte, então qual vai ser o comprimento do muro? Então, o comprimento do muro,
muro. Vamos chamar de C também. C vai ser o quê? Repara, vai ser 2y mais 1c, né? Então, vamos escrever aqui. Vai ficar x mais 2y. Aí agora, tá, mas aí continua dependendo, eu quero que só dependa de x. Eu quero que só dependa de x o comprimento do muro. Não quero que dependa de x e de y. Ah, mas eu tenho uma informação, a informação adicional. Qual é a informação adicional? É essa aqui. É a área. E como se eu sei que a área é 4.000 metros quadrados, então eu sei o seguinte, que x vezes y, então vamos fazer melhor, vamos explicar isso aqui. Então, escrever assim, a área não é 4.000 metros quadrados, igual a 4.000 metros quadrados, então isso aqui implica no quê? Que a área do retângulo não é x vezes base vezes altura, então é x vezes y, isso aqui vai dar 4.000 metros. Então, eu tenho que respeitar isso aqui. Então, y tem que ser igual a quanto? A 4.000 sobre x. O que eu vou fazer com esse y? Eu vou substituir aqui em cima. Logo, então, o comprimento do muro, né? O comprimento do muro vai ser x mais 2 vezes 4.000 sobre x, que vai dar quanto? 8.000 x. E temos aqui a nossa função que descreve, que foi solicitado, a função que fornece o comprimento do muro em metros em função do lado que seja paralelo à rodovia. Tá? Nosso próximo exemplo é um exemplo mais assim de economia, um exemplo mais assim indústria, né? Mas é um exemplo importante, não pode deixar de se fazer. Ele vai te dar o seguinte, ó, um lado, indústria de óleo, indústria de óleo de soja, usa uma lata ou uma indústria, enfim, alguma dessas indústrias. Então você tem um volume determinado que você tem que botar dentro daquela lata. Qual será a configuração? Eu preciso de uma configuração de lata que me dê o menor custo. Não, no caso aqui, eu quero a função que dê essa, em termos do raio. Aqui, ó, vamos ler o problema que é melhor. Se uma lata de 5, de volume 16 pi centímetros cúbicos, deve ter a forma de um cilindro circular reto. Determine a área de zinco, a área da lata de zinco, em função do raio. Pronto. Eu posso. No futuro, a gente vai resolver um problema desse em otimização, que é a parte final do curso, usando derivada. E a gente vai precisar saber o seguinte, então, se eu minimizo a área, eu preciso saber, eu vou colocar um determinado volume dentro de uma lata. Qual é a área, qual é a configuração que eu preciso fazer para que tenha a menor área possível, ou seja, que eu use menos material. É isso que a gente vai responder. Então, essa parte de modelos funcionais, ela vai ser útil mais à frente, tá bom? Então, aqui a gente tem solução. Como é que a gente vai fazer? Vou fazer um desenho aqui, ó. Um desenho. Opa. Você tem um cilindro circular reto, uma lata, tá? Então, aqui, vamos chamar isso aqui é o raio. Repara que isso não é dado, ó. Isso aqui é a altura, tá certo? E essa é a área total do cilindro, tá? Então, S, então vamos escrever aqui, S é a área total do cilindro, tá? H é a altura e R raio da base. Ok, então, primeiro passo. Bom, então a gente vai fazer a planificação
do objeto. Então, a gente tem duas bases circulares e um retângulo, tá certo? Então, temos duas bases circulares e um retângulo. Então, vai ficar como? Então, aqui, ó, área lateral, área total, né? Vou escrever assim. A área total vai ser o quê? Vai ser S. Então, vai ser um retângulo. Se você planificar aqui, ó, fazer um desenho aqui. Planificando aqui, você vai observar, ó, aqui, ó. Aqui, você vai ver a planificação. Opa, Ctrl Z. Aqui, ó. Você tem duas bases. Repara que esse comprimento aqui, e esse comprimento aqui é o comprimento da circunferência. Tá? A lata ela vai se fechar. Então, o comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência é 2π raio. Ok? Então, vezes a altura. A altura aqui é h. Então, aqui vai ficar como? Então, a área lateral do cilindro vai ser 2π raio vezes a altura. Mas quem? A área da circunferência é π raio ao quadrado. Como são duas bases, então vai ser 2π raio ao quadrado. Ok? Ok? Aí agora, eu preciso saber o seguinte, eu quero colocar em função do raio, em função do raio. Mas eu tenho uma hipótese aqui que eu ainda não usei, então vamos escrever aqui. Qual a hipótese? Eu tenho 16 centímetros cúbicos, né? 16, o volume é igual a 16 pi centímetros cúbicos. Ok? Vamos aqui. 16 centímetros, 16 pi centímetros cúbicos. Bom, então é base, o volume não é base, então o volume do cilindro não é base. Base, a área da base, vezes a altura. Ora, mas a área da base, por sua vez, não é π raio ao quadrado vezes a altura? Pô, mas aqui vale 4.000. Opa, perdão, aqui vale 16π. 16π centímetros cúbicos. Então, a gente vai substituir aqui. Então, vai ficar 16π igual a π raio ao quadrado vezes h. Esse π corta com esse. E eu vou tirar o seguinte. Que vai ficar aqui. Vai ficar o quê? Vai ficar 16 igual a raio ao quadrado vezes h. Mas isso, por sua vez, é h igual a 16 raio ao quadrado. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa expressão aqui e vou substituir aqui. Aqui. Eu vou substituir aonde? Eu vou substituir aqui. Tá certo? Então, logo, a área, né, da lata, né, a área total em função do raio vai ser o quê? Vai ser 2π raio vezes quem? 16r ao quadrado mais 2π raio ao quadrado. Pô, mas esse raio aqui corta com esse quadrado aqui. Deixa eu ajeitar aqui que ficou estranho. Vou fazer menorzinho aqui, ó. Ó, esse raio aqui, esse raio corta com esse 2. Então, vai ficar como? Qual vai ser a resposta final? Então, vai ficar 2π, né? 2π, na verdade, 16 vezes 2 vai dar 32. 32π. 32π sobre raio
mais 2π raio ao quadrado. Eis aqui a nossa função. Eis aqui a função do raio. Aqui, ó. Eis aqui a função da área. A área em função do raio. Então, a gente obteve que a expressão da função da área em função do raio. Do raio da onde? Do raio da base. Então, você quer o raio dessa altura, você consegue, então, aquela altura. Então, é essa configuração que a gente está querendo. Ok? Então, com isso aqui, a gente fecha essa sessão de modelos funcionais, né? Essa parte, a parte de função ainda não encerrou. Nas próximas aulas, a gente vai trabalhar com funções algébricas, e são mais exemplos. A gente vai fazer uma lista grande de exemplos a respeito de funções que a gente vai precisar trabalhar, tá, ao longo do nosso curso. Tá, pessoal? Então, muito obrigado. Bons estudos para vocês. Muito obrigado.